Os nossos ossos possuem uma rede de vasos sanguíneos que mantém a vitalidade do tecido. O não funcionamento desse sistema de irrigação provoca a morte do osso. É o que acontece na osteonecrose, o crescimento expressivo de casos da doença nos ossos da face nos últimos anos está associado ao uso de bisfosfonatos, um grupo de medicamentos receitado amplamente na área médica desde a década de 1970. Drogas aplicadas no tratamento de osteoporose, osteopenia, câncer e metástase óssea. Os efeitos colaterais do uso dessas substâncias só foram comprovados em 2003. Os bisfosfonatos têm sido considerados o fármaco mais usado contra a osteoporose no mundo, com quase 190 milhões de prescrições por ano. Osteonecrose medicamentosa. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a cirurgiã dentista Tayane Cálcia, ela que é especialista em estomatologia e professora da FMP Fase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima, pelo convite. Normalmente, o problema só aparece depois de algum tempo, né? Não é imediatamente. Isso. Os diversos estudos na área têm mostrado que o aparecimento da osteonecrose é relacionado tanto à dose, né, aos efeitos cumulativos da administração. Então, quanto mais passa o tempo, mais fácil a ocorrência dessa condição. Uhum. E por que os bisfosfonatos causam isso, né? Primeiro, vamos começar explicando o que são os bisfosfonatos. Ok, os bisfosfonatos, eles imitam uma molécula que está presente no osso. Então, para um fácil entendimento, ele facilita com que o osso fique mais mineral, né? Fique mais forte, fortalecido. Tá? O conceito de você criar o bifosfonato, ele foi criado para evitar principalmente as metástases ósseas e doenças que causavam uma perda óssea considerável. Então, o mecanismo dele de ação, né, ele atua se ligando ao osso de forma permanente. Então, ele se liga ao osso, ele impede que esse osso seja reabsorvido e fica lá depositado durante muitos anos. E assim impedindo que você tenha perda, né, dessa massa óssea. Uhum. E por que depois ele gera esse problema? O que não se previu, né, é que o nosso corpo ele tem um balanço muito regulado. Então, por um lado, você tem células que reabsorvem o osso e você tem células que depositam um osso novo. Então, ao você inibir essas células que reabsorvem, de uma certa forma, né, por mecanismo que a gente fala que é o mecanismo de feedback, né, mecanismo de resposta, você inibe também a formação de um osso novo. Então, no final das contas, você consegue conter as metástases, consegue conter a osteoporose, mas o osso que fica lá é um osso antigo, é um osso que não se renova. Então, essa falta de renovação leva a uma falta de vascularização, como você bem falou no início, e isso leva à morte do osso, consequentemente. Uhum. Pacientes que usam essa droga de forma injetável estão mais sujeitos a esse efeito colateral do que quem usa em comprimido? De certa forma, sim. O que os levantamentos têm mostrado, né, dos diferentes estudos na literatura, é que quanto maior a potência desse fármaco, mais fácil a ocorrência, né? Mas o que se sabe é que pode ocorrer com qualquer um, tá? Uhum. E não existe mais uma dose mínima, nem uma via de preferência. Mas o que se sabe, né, é que o fármaco injetável, em maiores quantidades, ele leva a uma osteonecrose num tempo mais curto, em geral. Uhum. E por que os maxilares são afetados preferencialmente, né? Por que esses ossos são os mais afetados? Isso uma série de discussões existem a respeito desse tema, né? É muito obscuro na literatura. O que se especula, existem várias especulações. Primeiro que os maxilares são os ossos que estão mais em contato com o meio externo, né? Então a gente tem os dentes, muitas vezes, né, infelizmente, a perda desses dentes, existem comunicações, doenças, infecções, que levam a que esse osso fique mais exposto ao meio externo, ao contrário dos outros ossos. E uma outra característica é que, pelo próprio fato da mastigação e desse esforço contínuo, é um osso que tem muito movimento de renovação. Então, quando você cessa essa renovação, esse osso sente bastante, né? Uhum.
Essa constatação da relação entre esse medicamento e a osteonecrose é relativamente recente, né, de 2003, né? Em função disso, você acredita que ainda há uma falta de conhecimento, falta um alerta mesmo para os profissionais de saúde? Eu acredito que sim, Fátima, que a gente observa que falta muita comunicação entre a equipe profissional, né? Na bula dos medicamentos, esse efeito é citado como um efeito de muito baixo risco e rara ocorrência. Mas o que a gente vê é que tem aumentado a incidência desses casos, tá? E os pacientes vêm um pouco desnorteados, sem conseguir estabelecer a relação causa e efeito. Porque muitas vezes a equipe de saúde não consegue estabelecer, né? Então, até porque pode acontecer anos depois do uso, exatamente. Né? Então, às vezes, o paciente já cessou o uso do fármaco, né? Já cessou a quimioterapia, encontra-se em remissão e tem essa lesão que aí, para esse paciente, muitas vezes é inespecífica, ele não sabe o que é, ele não sabe se é um dente que está nascendo, não sabe muito bem identificar se é um osso. Então, ele não consegue estabelecer, né, esse link, que é o fármaco que causa a osteonecrose. E o fato de ser bastante recente é crucial nisso, né? Alguns profissionais têm o desconhecimento realmente e o fato da não ocorrência imediata leva a algum desses casos passarem despercebidos na equipe de saúde. Agora, esses medicamentos, eles não são só vilões, né? Eles dão bons resultados em doenças graves, né? Sim. O problema é o uso indiscriminado? Então, esses medicamentos, eles salvaram a vida de muitas pessoas e salvam, né? Então, foi uma revolução na indústria farmacêutica, a formulação dos bifosfonatos. Então, realmente, em pacientes com mieloma múltiplo, doenças osteolíticas, metástases agressivas, proporcionou que esses pacientes sobrevivessem, né? Então, realmente, são fármacos essenciais. O que deve ser ponderado é quando eles devem ser utilizados, né? Quando a relação risco-benefício compensa. Então, em algumas doenças, ele talvez possa ser postergado e outras alternativas possam ser tentadas. Isso, claro, a cargo do médico. Sim, como é, por exemplo, a osteoporose, né? Que tem outras drogas que podem ser utilizadas, várias coisas juntas, terapias, né? Isso. Em medicina, né, há um amplo leque de fármacos que agem não de uma forma menos potente que os bisfosfonatos, então em algumas situações não tem mesmo para onde correr, eles precisam ser utilizados, mas existem outras opções que podem ser ponderadas e em outros casos mais brandos, como osteopenia, também há um leque de opções. Um leque de opções possíveis, então o médico ele pode ponderar, claro, em conversa com o paciente, uma decisão conjunta. Eu acho que pode ser ponderado e, em alguns casos, podem não necessitar. Pelo contato que você tem com pacientes, com esses casos, falta informação para o paciente sobre esses riscos? Sim, eu acredito que falta muita informação para os pacientes. Isso é um defeito até, muitas vezes, da nossa própria classe, né? Na nossa classe de saúde como um todo. Eu acho que isso tem melhorado bastante, a integração tem funcionado. Aqui na fase, a integração funciona bastante no ambulatório escola. Então, eu acho que o que tem que ter é integração. Muitos médicos podem não saber que você precisa fazer uma adequação da boca antes de uma quimioterapia, né? Então, isso passa despercebido e o paciente tem esse desconhecimento, como mencionei anteriormente, e chega um pouco perdido. O que causou isso? Como vou ligar? O que aconteceu? Então, acho que esse trabalho conjunto pode dar uma solução, né? Um norte para isso aí. Na verdade, casos como esse exigem realmente um trabalho multidisciplinar, né? Quer dizer, esse médico ele tem que estar em contato com esse dentista o tempo todo, né? Isso. Hoje já se sabe, então diversos estudos mostram que a presença do dentista é fundamental em diversos aspectos, né? Então, desde jogadores de futebol passam a ter mais lesões musculares por problemas dentários, até pacientes na UTI entubados com mais pneumonia nosocomial por conta de bactérias da boca. Então, assim, o diálogo da equipe médica com o cirurgião dentista é fundamental. E sempre que possível, o ideal é fazer uma adequação desses pacientes antes de submeterem esse procedimento e de tomarem esses fármacos, para dar uma orientação, porque às vezes você tem esse aparecimento
inicial e isso é negligenciado, porque não dói, né, não incomoda, então vai ficando mais para frente e acaba tendo um curso pior. Então, se isso foi identificado inicialmente e acompanhado, você tem toda uma diferença de prognóstico aí para o paciente, do destino dessa condição. Vamos falar então quais são os sintomas da osteonecrose? Então, né, a Associação Americana, ela classifica a osteonecrose num espectro, né? Então, você pode ter ausência de sintomas, né? Você faz uma radiografia do paciente e você já tem lá uma rarefação óssea. Você vê que o osso está desaparecendo, de certa forma. Isso é o estágio que chama estágio 0. Você não tem sintoma nenhum associado. E aí começam os sintomas a aparecerem. Geralmente são inespecíficos, né? Você pode ter uma infecçãozinha local, alguma dor associada, né? Até quadros mais graves, em que você pode ter uma exposição grande com dor associada e infecção associada com sinais sistêmicos, né? Que isso aí já seria a piora do quadro, que teria um prognóstico pior para o paciente. Normalmente a evolução vai até aparecer a ferida, que é o osso sendo exposto, né? Isso, sendo que essa ferida ela pode aparecer, exteriorizar, né? Fistular, que a gente classifica. Então, o osso ele pode aparecer fora da cavidade bucal e aí causando defeitos maiores que vão exigir intervenções cirúrgicas maiores. Então, muitas vezes, um defeito de poucos milímetros, ele pode evoluir para defeitos maiores, se não diagnosticado inicialmente de forma apropriada. Ok, e a gente tem uma novidade para te contar. Você já pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/fmpfase. No nosso canal você também pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre osteonecrose medicamentosa. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta com o tema osteonecrose medicamentosa. Nossa convidada é a cirurgiã dentista Tayane Cálcia. Ela que é especialista em estomatologia e professora da FMP-Fase. A gente terminou falando dos sintomas, né, da osteonecrose. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele depende muito da sintomatologia do paciente. Então, a gente pode fazer um diagnóstico, digamos, acidental. Se o paciente chega pelo histórico, né, a gente pede exames radiográficos e aí você vê que tem uma diminuição óssea, mas sem exposição, né? Ou, mais comumente, o diagnóstico ele é feito com base no exame clínico. A gente vê um osso necrótico, né, uma coloração amarelada e pelo histórico clínico nós fechamos o diagnóstico. Você tem que ter uma exposição de osso necrótico por pelo menos 8 semanas, né? E o histórico do uso desses medicamentos, sem que o paciente tenha uma doença ativa, né? Uma doença neoplásica, né? Um câncer ativo nos maxilares, que seria um diagnóstico de exclusão. E aí a gente fecha esse diagnóstico. Você falou aí de exames radiológicos, né? Que exames são necessários? Em geral, a panorâmica, ela nos dá, né? A radiografia panorâmica, ela nos dá uma visão superficial, né? Em casos mais específicos, nós podemos solicitar uma tomografia computadorizada, por exemplo. Mas, em geral, a panorâmica é o primeiro exame que a gente pede, que é um exame que dá um screening, né? Uma visão geral desse paciente inicial. A partir desse momento, foi detectado que aquele paciente tem uma osteonecrose. Qual é o procedimento? Não existe um tratamento específico, né? Considerado padrão ouro. Então, a gente pode fazer algumas tentativas a depender dessa exposição, que vão desde o acompanhamento, né? Mas, em geral, o intuito é você promover o chamado sequestro ósseo. O que é isso? É você conseguir destacar o osso que está necrótico para que o tecido feche, né, ao redor desse osso. E, para isso, a gente tem várias tentativas, desde o uso de soluções antimicrobianas no local, como o uso do laser de baixa potência, por exemplo, que tem sido bastante empregado com resultados satisfatórios, né? É uma terapia minimamente invasiva. Procedimentos cirúrgicos podem ser realizados, mas tem o porém da cicatrização. Então, você pode ter uma recidiva, né? Um retorno da condição
pela própria dificuldade do osso cicatrizar. Então, essa é uma área em odontologia que borbulha de novos trabalhos, porque ainda não tem um tratamento específico que possa ser usado em todos os pacientes. Agora, detectado no início, é possível frear esse processo e evitar novas áreas necrosadas ou a expansão desse processo? Perfeito, é possível. Então, o que a gente busca é um tratamento precoce, intervir inicialmente. Então, quanto menor o defeito, mais fácil sequestrar esse osso, né? Mais fácil remover esse osso avascular para que você consiga que a mucosa da boca feche esse defeito. Então, é bastante importante que o paciente chegue até nós ainda numa fase inicial, sem infecção associada. Isso facilita bastante o manejo desse paciente. A evolução desses casos, sem o tratamento adequado, como é que é? Geralmente vai para uma infecção, pode levar à perda desse osso, que tipo de problema? Isso depende bastante, principalmente da condição de higiene oral do paciente. Então, existem muitas variáveis a ser consideradas, né, no corpo humano. Por exemplo, comorbidades desse paciente, outros fármacos que esse paciente utilize, né? Mas, em geral, a tendência é que haja uma progressão do quadro. Em casos mais extremos, você pode ter uma infecção secundária associada, evoluir para uma sepse e o paciente entrar em óbito, né, vir a óbito. Né? Melhor dizendo. Por causa de uma... Por causa de um acontecimento mínimo. Então, claro, é um caso extremo que passou completamente negligenciado. Em geral, os pacientes eles procuram um tratamento mais inicial, né, ao ver que há algo diferente quando tem essa exposição óssea. Mas principalmente quando tem alguma sintomatologia. Então, o ideal é que esse paciente seja acompanhado, né? Porque isso pode sim evoluir para um quadro pior. Tá? Pode levar a uma deformação também, né? Exatamente. Então, quanto maior a evolução, maior a necessidade de, porventura, ser feito o que a gente chama de ressecção, né? Que é retirada de um fragmento muito grande desse osso. Então, você vai ter dificuldades na reabilitação desse paciente. Então, se você precisar utilizar uma placa, parafusos nesse paciente, porque o osso ele não consegue mais integrar, né? Ósseo integrar esses materiais. É um osso mais friável, mais frágil. O ideal mesmo, era que esse paciente tivesse um tratamento prévio antes de iniciar a terapia com esses medicamentos, né? Com os bisfosfonatos. Isso. Então, o ideal é fazer o que a gente chama de adequação do meio bucal. Isso é uma conduta que já é adotada para diversos aspectos, né, de saúde. Não só para uso de bifosfonato, mas, por exemplo, para transplantes. Então, o paciente ele pode rejeitar um órgão que ele esperou durante tanto tempo numa fila por conta de uma infecção bucal. Então, todos os procedimentos mais invasivos, né, transplantes, adequação para quimioterapia, uso de fármacos como bifosfonatos, o ideal é que o paciente ele passe pelo dentista, faça uma adequação, restaure as cáries, faça os canais necessários, exodontias, tudo que seja necessário para o paciente ele poder entrar nesse tratamento, né, com uma condição de saúde adequada. Porque, apesar de ser negligenciado, a condição oral é uma condição de saúde. Então, se você tem uma infecção em curso na sua boca, você tem uma doença, né, que precisa ser tratada. Você falou aí tratamento de cárie, de todos os problemas, até que aquela boca seja considerada saudável, né? Isso porque, normalmente, uma ferida pode ser um fator de risco, né? Pode ser um fator de risco. Como eu te falei, é muito obscuro ainda como essa condição se estabelece. Então, existem duas grandes teorias. A primeira teoria é que seria né, como já comentei, o osso fica frágil e aí que seria a teoria de dentro para fora. Então, o osso, com o passar do tempo, entra em osteonecrose, de dentro para fora. E tem essa teoria de fora para dentro, que seria o quê? Uma comunicação com o meio externo. Então, digamos que você tem uma periodontite, uma bolsa periodontal, você tem uma raiz residual lá exposta, leva a uma infecção a entrar em contato com o osso. Então, vem de fora para dentro. E esse osso que não consegue responder adequadamente, entra em necrose. Então, tem essas duas grandes correntes.
E para as duas correntes, o acompanhamento do dentista é essencial. Você falou em comorbidades no outro bloco, né? Que outras doenças podem agravar esse quadro? Existem alguns trabalhos que associam principalmente, né, ao uso de quimioterápicos, fármacos quimioterápicos. Então, é um viés do estudo, claro, porque por vezes você utiliza o bifosfonato na como adjuvante da quimioterapia, né? Mas condições como hipertensão, diabetes, já têm sido associadas também à ocorrência, principalmente à ocorrência idiopática, que é uma ocorrência de osteonecrose não promovida por medicamentos, que aí é outro aspecto. Então, vamos falar dessas outras causas, né? A osteonecrose também pode ter outras causas, não só a medicamentosa, né? Isso. A própria osteonecrose medicamentosa tem evoluído bastante, né? Desde que o Marx, lá em 2003, reportou esses primeiros casos com bifosfonatos, associava-se muito a esse tipo de fármaco e buscou-se, né, novas terapias. Você tem hoje outros fármacos como o denosumab, que é um fármaco que é um anticorpo, né? Ele não tem um mecanismo de ação como o bifosfonato, mas ele também causa osteonecrose, né? Viu-se que ele também causa osteonecrose, apesar de ter uma meia-vida de dias e não de anos, né? Outros fármacos que interagem, que são antiangiogênicos, então eles impedem a proliferação vascular, que é tão importante para a irrigação do tumor. Então são fármacos utilizados amplamente em câncer, né? São fármacos que também podem causar osteonecrose. Então só para você ter uma ideia, o que antes era considerado osteonecrose relacionada aos bifosfonatos, hoje é osteonecrose medicamentosa. Aí já você tem um primeiro aspecto. Num segundo aspecto, você pode ter uma osteonecrose que é chamada de idiopática, não causada por um evento específico. Isso ainda é mais obscuro ainda na literatura, né? Isso tem sido reportado cada vez mais. Algumas condições podem estar associadas, como as comorbidades que eu te falei, o uso de corticosteroides, por exemplo, mas são casos em que é difícil estabelecer uma causa específica. Não se sabe se é porque o próprio paciente não consegue linkar e nos prover uma boa anamnese, nos dizer os medicamentos que ele toma, então isso fica difícil de estabelecer, ou se pelo fato dela ocorrer de forma espontânea mesmo. Esse paciente, se precisar de uma extração ou de uma prótese, como é que fica a situação dele? São pacientes complicados do ponto de vista de manejo nesses casos, tá? Por isso o ideal seria fazer as extrações anteriormente. Hoje, não existe um parâmetro confiável que te diga, posso fazer a extração e esse paciente não vai ter osteonecrose. Antigamente, você tinha alguns exames que te davam parâmetros indiretos, né, como o CTX, que é um exame que mostra essa renovação de colágeno. Então, antigamente, você se guiava por esses exames. CTX está alto, então podemos fazer a extração. Hoje, você não tem mais essa segurança, tá? Então, é pesado, né, nesse caso, risco-benefício. Se o paciente precisa dessa extração, a extração pode acabar sendo feita, mas com todo o amparo possível, utilizando outras terapias concomitantes, né, já fazendo um laser preventivo de repente, mas são pacientes problemáticos nesse ponto. Em relação à prótese, próteses também são consideradas um trauma crônico, né? Então, esses pacientes têm que ser observados de perto, mesmo no caso de próteses que não são ósseo-integradas, né? Suportadas por implantes, por exemplo. Em geral, desaconselha-se o implante, né? O implante ele passa a ser eletivo, desaconselha-se e usa uma prótese removível, mas o paciente fica em acompanhamento. Mas mesmo essa prótese removível, ela também oferece riscos por causa do atrito, da possibilidade de feridas, tudo isso, né? A prótese removível, ela pode oferecer esse perigo, né? Por conta do trauma crônico de baixo impacto, que pode resultar que resulta numa remodelação óssea, né? E esse osso, por estar menos responsivo, pode vir a necrosar. Então, é um paciente que você tem que acompanhar de perto, né? De 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, a critério do cirurgião dentista. Agora, o implante realmente fica descartado porque já não há mais essa adesão do osso
né, alpino, né, digamos assim? Isso. Em geral, os profissionais desaconselham, tá? Claro, isso é sempre ponderado de acordo com as necessidades do paciente. Algumas reabilitações, por vezes, são necessárias. O paciente precisa se alimentar, precisa ter a fonação, precisa ter a função oral restabelecida. Mas, em geral, tem sido desaconselhado por conta de um prognóstico sombrio. Você não consegue estabelecer que esse paciente vai ter uma boa recuperação dessa cirurgia. Ok? E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. E agora também com a programação ao vivo, hein? O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre osteonecrose medicamentosa. Até já! O Em Questão está de volta com o tema osteonecrose medicamentosa. Nossa convidada é a cirurgiã dentista Tayane Cálcia, ela que é especialista em estomatologia e professora da FMP-Fase. Se a pessoa apresenta um quadro mais grave, pode ser necessário interromper o tratamento com os bisfosfonatos por algum tempo? Então, essa questão da interrupção do fármaco, isso já foi muito feito antigamente, né? Inclusive antes de um procedimento cirúrgico. Muitas vezes o cirurgião solicitava ao médico o que a gente chama de drug holiday, que é uma interrupção do fármaco durante alguns meses. O que a gente sabe hoje é que não adianta interromper. Então, você não consegue estabelecer uma quantidade certa, definida para o paciente. Se eu parar o seu bifosfonato 6 meses antes, eu posso fazer um implante. Não é mais tão simples assim. Né? Nem para o via oral, e antes você tinha um tempo estabelecido para o via oral, para o endovenoso, então que você não consegue mais estabelecer facilmente essa parada, então isso tem caído, né? Não tem sido mais feito. Isso porque ele fica lá acumulado no organismo, né? Até por quanto tempo esse medicamento fica lá no osso? Isso. O bisfosfonato, né, os bisfosfonatos, pela sua própria característica de adesão covalente, ele se liga lá no osso, pode ficar durante muitos anos, né? Isso é muito recente, né? Essas observações. Então, o uso amplo desses fármacos tem sido feito basicamente desde 98. Então, se você parar para pensar, a gente tem aí 20 anos de uso. E o que se sabe é que eles podem ficar até 20 anos, porque são pacientes que são acompanhados até hoje. Então, e que ainda tem lá a substância. E que ainda podem ter, né, liberação de bisfosfonato e o osso mais frágil, né? Então a gente não sabe ainda o que esse fármaco que ainda está lá, ele ainda pode estar fazendo, os efeitos na sinalização lá das células do osso, isso ainda é obscuro, falta ainda tempo suficiente de acompanhamento, né? Para a indústria farmacêutica, né, em farmacologia, isso é um evento bastante recente. Então ocorreu nos últimos, né, o primeiro relato foi há 16 anos, então ainda tem muito chão pela frente aí para a gente ver de fato o quanto esse fármaco pode permanecer. Mas em geral estipula-se que seja algo em torno de 6, 8 anos, mas não se pode ter certeza por conta da variação individual, por conta da dose, da concentração, enfim. Mas já se viu que pode chegar até 20 anos. Pode chegar. Como é que deve ser a rotina desse paciente a partir do tratamento? Ele deve frequentar mais vezes o consultório do dentista? Deve ir com que periodicidade para ver se está tudo bem, se está mudando alguma coisa? Esse paciente é um paciente que a gente tem que acompanhar com bastante carinho, né, com bastante atenção. O ideal é que, se ele não tem nenhum sintoma clínico, se ele tem uma boa higiene oral, ele possa fazer consultas regulares de até 6 em 6 meses, né? E que ele esteja atento a possíveis sinais que possam ocorrer. Mas é importante reforçar nesses pacientes a consciência de hábitos adequados de higiene e de uma vigilância em relação a mudanças na cavidade oral. Agora, um paciente que já está em curso com a osteonecrose, esse tem que ser acompanhado de perto mesmo, né?
Sim, em geral são marcadas consultas regulares, né? Tratamento com laser pode ser feito 2 vezes por semana, toda semana. Isso vai depender muito da progressão, de como você consegue fazer com que esse osso seja removido, esse osso necrótico, e o defeito seja consertado. Mas, em geral, é um paciente que você pode acompanhar até semanalmente. Uhum. A tua especialidade que cuida desses casos é a estomatologia, né? Vamos falar um pouquinho o que é isso? A estomatologia é uma especialidade que cuida das condições, das possíveis condições que possam surgir na boca. Então, para que todo mundo possa entender mais facilmente, desde uma afta até um carcinoma de boca, né, um câncer de boca, tudo isso o estomatologista, ele em geral atende no seu consultório. Então, é importante salientar que a boca não é só dente, né? Então, muitas vezes, doenças passam despercebidas na boca, né, na cavidade oral, que podem ser acompanhadas e o paciente fica perdido, às vezes vai procurar algumas condições até no médico e não sabe que existe essa especialidade que cuida não somente dos dentes, né, mas de outras possíveis lesões que possam ocorrer na cavidade oral. Entre essas lesões está aí, você já falou, o câncer de boca, né? Isso. Então, o foco na prevenção do câncer de boca é uma das maiores bandeiras que a gente levanta na nossa especialidade. Isso porque no Brasil a prevalência ainda é muito grande, os pacientes ainda chegam muito tardiamente ao consultório, então muitas vezes eles precisam passar por tratamentos que mutilam, né, que impactam na qualidade de vida. Então uma detecção precoce de câncer de boca faz toda a diferença no tratamento desses pacientes. Inclusive porque se for detectado logo no início, tem grande chance de cura, né? Isso, a sobrevida é bem maior em pacientes que diagnosticam no início. Eles não precisam ser submetidos a cirurgias tão extensas, né, a regimes agressivos de radioterapia. Então, sempre quando, se possível, né, o paciente, quando diagnostica no início, até uma lesão que ainda não é maligna, uma lesão pré-maligna, isso também é acompanhado por nós. Então, qualquer alteração na boca deve ser levada ao dentista e essa alteração vai ser investigada para que se possa estabelecer um diagnóstico adequado. Uhum. Quais são os primeiros sinais do câncer de boca? Você tem diferentes lesões, né, que acendem um alerta vermelho. Então, você tem lesões pré-malignas, como a leucoplasia, por exemplo, que é uma placa branca. Então, você tem uma placa branca elevada na boca e essa placa branca, né, pode virar um carcinoma. Uhum. Mas, em geral, o câncer, quando ele, né, está estabelecido, ele é uma úlcera. Ele é uma ferida que não cicatriza, né, ela permanece. Então, a pergunta frequente é: há quanto tempo você tem essa ferida, né? Então, em geral, uma ferida de mais de 15 dias que não cicatriza, muito pelo contrário, ela aumenta de tamanho, às vezes associada com aumento de linfonodos no pescoço, né? Então, são feridas que a gente investiga, né, em geral, podem ter um prognóstico pior e serem diagnosticadas com câncer. Uhum. Nem toda ferida na boca é câncer, mas é interessante, em feridas que não regridem, ocorrer essa investigação. E não precisa ser uma ferida muito grande, né? Pode ser uma feridinha pequena, já é legal ir lá ver para saber o que é, né? Nem sempre o carcinoma ele se estabelece de uma forma completamente em feridas de grandes proporções. Às vezes são feridas que podem ser confundidas com aftas. Isso pode acontecer, não é frequente, tão frequente assim. Mas alterações, quaisquer alterações que não melhoram num curso curto de dias, é interessante que você procure o dentista. Até porque essas lesões, elas muitas vezes não doem, na maioria das vezes, né, elas não têm dor. Então o paciente vai deixando para lá, não procura. E aí você, quanto mais tardiamente procura uma ajuda, mais complicado vai ser esse tratamento, que é feito pelo médico, né? É importante salientar. O que é feito nesse momento em que se olha aquela ferida que não cicatriza há muito tempo? É feita uma biópsia? Isso, então, junto com os dados lá da nossa entrevista com o paciente, o exame físico, quando suspeitamos de uma lesão
maligna, nós fazemos uma biópsia incisional, então nós removemos um fragmento, mandamos para um exame histopatológico e lá a gente tem um laudo que vai dizer se temos malignidade, né, células anormais ali, o que vai nos direcionar a encaminhar esse paciente, né, para um serviço especializado de tratamento, de cirurgia cabeça e pescoço, onde ele vai fazer esse tratamento. Mais uma vez, é importante que, ao se submeter a essa cirurgia ou tratamento radioterápico, é interessante que o paciente faça uma adequação de meio. Então, você volta no assunto inicial da osteonecrose, da prevenção. Então, você pode ter condições associadas à própria radioterapia, que é um tratamento do câncer. Então, poderíamos falar horas sobre isso, mas tudo volta ao mesmo lugar do ciclo, que é a prevenção, que é a adequação, que é o paciente estar com a cavidade oral, com os dentes, né, esbanjando saúde, muito além da estética, né, mas sempre procurando a função também. Aí, nesse caso também, ele vai ter que passar por esse tratamento preventivo, eliminar as cáries, qualquer foco de infecção, qualquer problema, para iniciar o tratamento do câncer. Exatamente, é o ideal, né? É o ideal, porque é um tratamento que debilita as defesas do paciente e torna também esse osso, essa radioterapia, torna esse osso menos responsivo, né? Que pode levar à osteonecrose. Pode levar, pode ocorrer. Voltamos àquele assunto inicial. Exatamente. E aí gerado por um trauma mais físico, né? Que seria a radioterapia. E mais uma vez, o trabalho conjunto, médico-dentista. Exatamente. Então, nós temos trabalhado bastante assim. É próprio do estomatologista se inserir nesse contexto de odontologia hospitalar, de conversa com a equipe de saúde, né? Campanhas preventivas. Então, é muito interessante que em queixas inespecíficas dentárias seja encaminhado esse paciente, o médico encaminhe para o dentista, né? Quando o paciente se apresenta com um câncer, que ele possa ser encaminhado para uma adequação. Então, é um trabalho educativo, que a gente vai plantando aquela sementinha, né? Fala com um colega fala com outro colega, e aí a gente vai difundindo esse conhecimento e acredito que o programa tem um papel essencial nisso, levando ao conhecimento da comunidade e dos profissionais para essa troca, né, de informações que é tão importante na área da saúde. Você acredita, pela tua experiência no dia a dia, que ainda falta essa cultura da prevenção e da importância da saúde bucal para a saúde do corpo todo? De fato, né, a odontologia no Brasil ainda tem muito a evoluir. A gente vê que os pacientes procuram muita estética, né, procuram muitos procedimentos. No Brasil há essa cultura, mas ainda se busca muito pouco se restabelecer função, por exemplo. Você encontra pacientes que têm cárie em todos os dentes, crianças que perdem dente precocemente, né, que negligencia o fato de ser um dente de leite, pode tirar o dente porque é dente de leite. Então você acaba negligenciando um pouco, né, durante várias etapas da vida. Então se naturalizou bastante de que um idoso não tem dente, pode colocar uma prótese, mas não, você pode chegar à terceira idade, né, à velhice, com todos os dentes na boca, em função vai melhorar a sua mastigação, né? Vai propiciar uma mastigação adequada. Dente boca, saúde, é qualidade de vida, né? Então, acho que falta muito essa conscientização da população, né? Falta um pouco ainda a conversa dos profissionais. A odontologia é uma classe que, classicamente, né, trabalha muito em consultório. Então, tanto os médicos como dentistas, às vezes, trabalham a portas fechadas. Então, a gente acaba... Esses momentos de interação em congressos, em simpósios, são muito importantes, né, para a gente sair um pouco do consultório e trocar informação, que é sempre para o bem do nosso paciente. Vamos terminar falando então de prevenção. Primeiro, prevenção em relação ao câncer de boca. É possível tomar algumas medidas para prevenir? É possível, né? Hábitos saudáveis, né, de vida, um estilo de vida saudável é o que a gente sempre busca orientar o paciente. Primordialmente, né, o câncer, no carcinoma de células escamosas de boca, ele é o principal fator associado é o cigarro.
Então, é um fator que é evitável, né? Então, a gente orienta sempre o paciente a não fumar, tá? Não fumar, não beber. Outras causas associadas no carcinoma de lábio, por exemplo, é a proteção do lábio, principalmente naqueles que têm ocupação como exposição frequente ao sol. Então, usar bonés, viseiras, chapéus, protetor labial, né? Então, proteger o lábio, assim como proteger a pele. Temos que ter esse cuidado também. Muitas vezes a gente esquece, né? Que muitas vezes é esquecido. Ok. E prevenção de um modo geral da saúde bucal, além desses cuidados? Eu acredito que o essencial é buscar uma dieta balanceada, que não tenha um excesso de açúcares, né? Alimentos que são associados ao maior risco de cárie. E buscar, né, escovação adequada, visitas regulares ao dentista, né, para prevenir a ocorrência de cáries e outras condições associadas, que aí tem uma infinidade de condições, que se você estiver em acompanhamento com o dentista, podem ser diagnosticadas precocemente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, Tayane. Eu agradeço o convite, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para alertar um pouco sobre esse problema e que a gente possa, né, estar sempre aí disponível para ajudar no que for necessário. Ok, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.